Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela agiu assim por muitos dias. Mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora, ele saiu. Essa passagem está há alguns dias no meu coração, eu tenho pensado nela. Não é uma passagem que está aqui à toa, mas ela é uma revelação para que a gente venha aprender com a palavra do Senhor. A Bíblia mostra que os apóstolos, saindo para um lugar, e eles iam fazer o quê? Eles iam para a oração. Se os apóstolos oravam, isso significa que eu e você devemos orar também. Será que nós temos imitado essa conduta? Ou será que nós temos usado o nosso tempo para fazer outras coisas, mas eles estavam indo para a oração? A Bíblia fala: nos saiu ao encontro uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Eu acho interessante um apontamento aqui da minha Bíblia de estudo sobre esse lugar de oração, que eles estavam indo e de repente eles encontram com essa moça com esse espírito de adivinhação. Esse termo especificamente, espírito de adivinhação, grego, espírito de Piton, ou Apolo. De acordo com a fábula, Piton era uma gigantesca serpente que tinha um oráculo no Monte Parnaso, famosa por predizer o futuro. Apolo matou essa serpente e foi chamado de Pitiano, sendo celebrado como adivinhador do futuro. Acreditava-se que todos os que pretendiam predizer o futuro eram influenciados pelo espírito de Apolo. Pitonisa era o nome dado às sacerdotisas do templo de Apolo. Por meio delas, as mensagens eram recebidas. Ou seja, essa história era muito bem conhecida na época. Mulheres sacerdotisas que poderiam adivinhar sobre esse espírito. As mulheres do templo de Apolo, as sacerdotisas, que estavam influenciadas ali por espíritos malignos. De repente essa mulher olha para aqueles apóstolos e o apóstolo Paulo indo para o caminho de oração e fala alguma coisa referente a eles. Qual era a adivinhação do momento? Ela fala o seguinte: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Pergunta, o que há de errado nisso? Uma jovem que encontra os apóstolos quando estes estavam indo ao lugar de oração, ela com esse espírito de Piton, o Piton, como eu acabei de ler para vocês aqui. Apolo venceu essa grande serpente, então as pessoas que prediziam o futuro estavam possuídas ou sendo influenciadas pelo espírito de Apolo. E aí ela vai e fala para eles o seguinte: vocês, esses homens aí, são servos do Deus Altíssimo. Pergunta, o que tinha de errado nisso? Qual era o problema? Não era uma verdade? Mas olha só, o texto fala que ela fazia isso e dava muito lucro para os seus senhores. Eu fico imaginando toda a trama que estava acontecendo por trás ali, todos os bastidores, os apóstolos chegando, pregando o evangelho. Das duas, uma: ou eles iam pregar o evangelho e iriam fracassar. Poderia ser sim, não por causa do evangelho, mas por eles serem seres humanos. Então eles iam abortar a obra. Mas a probabilidade maior é deles expandirem o evangelho. E sabe o que aconteceu então? A honra viria para esse espírito maligno. Viria então para Apolo. Era como se eles associassem as obras dos apóstolos com essa divindade, com esse demônio. Mas olha só, eu quero chamar a atenção para a parte A do versículo 18. Ela agiu assim por muitos dias. Ou seja, não foi uma vez só que ela chegou ali e falou o seguinte: olha, esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Não foi. Eu posso dizer também que não foram 2 vezes. Eu digo que foi mais do que 3 vezes. Ela fazia isso de uma maneira recorrente. Eu não sei especificamente o que aconteceu aqui. Se o apóstolo Paulo, ele, junto com aquela galera que estava junto com ele, eu falo do apóstolo Paulo porque ele era o destaque, ele era o líder, o nome dele aparece primeiro. Se ele percebeu a situação e ele falou: eu vou esperar um pouquinho mais para dar uma cartada final, para mostrar o seguinte: olha,
Vai ter uma diferenciação entre nós que somos servos de Deus. Eu vou expor esse demônio? Não sei. Eu não sei se o apóstolo Paulo ele estava mapeando a situação, indo para o lugar de oração, e conforme eles oravam, buscavam, abriam a Bíblia, estudavam, Deus ia trazendo revelação para o coração deles. Eu não sei, mas a Bíblia fala que levou muitos dias. Então, a continuação do texto fala, mas Paulo, aborrecido, aquilo começou a incomodá-lo. Aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Perceba você, aquilo começou a incomodar Paulo. Eu não sei se incomodou os outros, mas Paulo ficou incomodado. Ele falou: opa, tem alguma coisa errada? Talvez, sabe, isso começou a subir no ego dele e das outras pessoas. Nós somos mesmos. Somos servos do Deus Altíssimo, nós somos os caras. Não sei. Mas ele ficou irritado, ele ficou incomodado. E a Bíblia diz que ele vira. E ele não ofende a menina. Que discernimento ele teve nesse momento? Mas a Bíblia fala que ele se dirige ao Espírito e fala: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. E a Bíblia fala que demorou o quê? Um instante, rápido, talvez no pescar de olhos, e o demônio saiu. Sabe? Eu estava pensando aqui nessa parte A. Ela agiu assim por muitos dias. O apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, sobre as artimanhas de Satanás, sobre o jeito que ele age. Ele também fala no capítulo 11 que ele tinha um temor, ele tinha um medo. O quê? Que assim como a serpente enganou Eva, que de alguma maneira os nossos sentimentos venham a ser corrompidos e a gente venha afastar da simplicidade devida a Cristo. Isso pode acontecer? É claro que sim. Aqui nesse momento o diabo ficou durante muito tempo falando ali. Talvez se você fosse olhar para tudo o que aconteceu no livro de Atos, esses muitos dias podem ser uma passagem maior de tempo, como 3 anos, 14 dias, eu não sei. Mas o escritor ele faz questão de dizer que foram muitos dias. E a pergunta que eu faço é: o que nós estamos enfrentando de lutas que nos causa estranheza, que nos causa aborrecimento, que não está legal? E a gente precisa dar uma carteirada, a gente precisa levantar e falar em nome de Jesus. Sabe, talvez tenha alguma situação estranha na nossa área sentimental, familiar, profissional, nossos outros relacionamentos com os nossos amigos, ministerial, tem alguma coisa que não vai, alguma coisa que é estranha, alguma coisa que é anormal. E é hora da gente se levantar, porque sim, o diabo age nas sombras. Eu estava conversando com um amigo recentemente, ele me disse algo muito interessante. Ele falou: Michael, o diabo ele tem essas maneiras de agir. Ele sabe exatamente o que faz. E aqui, entenda você, dentro desse contexto, havia uns gigantes ali da fé. Haviam pessoas que estavam ali, até mesmo o próprio escritor aqui do livro dos Atos estava ali, e eles parece que não pegaram ou não reagiram rapidamente àquele ataque, aquele insulto satânico ali, mexendo com o ego deles, dando louvor a um outro Deus que não era o Deus da Bíblia, o Deus do céu. O que não pode estar acontecendo comigo e com você? Nós vemos a situação, mas a gente vai normalizando o mal, a gente vai contando história. Não, isso aí mesmo, é assim mesmo. Sabe, a gente olha para um bairro cheio de drogas, de prostituição. A gente olha para um bairro assim que as pessoas elas vivem completamente isoladas, com seus carros de luxo lá avaliados talvez em milhões de reais, as suas casas ali imobiliadas com móveis que a gente nunca nem ouviu falar. E olhamos para elas assim totalmente umas longe das outras, quase que não se conversam, quase que não se falam, não demonstram alegria, quase não sorriem. E nós achamos que é normal e não é. O diabo então tem as suas maquinações, as suas formas de fazer, de enganar. É hora da gente falar: Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais para que eu tenha uma reação, para que eu tenha um ataque, assim como foi com o apóstolo Paulo. Que o Senhor possa causar em mim também essa indignação santa a ponto de me posicionar e colocar o diabo para fora, em nome de Jesus. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma moça que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela agiu assim por muitos dias, mas Paulo, aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora, ele saiu.